E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou professor de História. E hoje eu estou aqui para mais uma videoaula. A videoaula de hoje está muito especial, porque nós vamos falar sobre uma grande civilização. Destino de turistas do mundo inteiro, Roma e as suas ruínas constituem os vestígios de um dos mais poderosos impérios que já existiu, o chamado Império Romano. Estima-se que em seu apogeu, mais de 50 milhões de pessoas estiveram sob o domínio do Império Romano, vivendo em uma área que atualmente se espalha por mais de 40 nações. Além dos números sempre grandiosos, o que mais impressiona na história romana é o modo como uma pequena aldeia de camponeses às margens do rio Tibre se transformou em um império político, econômico e cultural que influenciou grande parte da civilização ocidental. Bem louco! Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, não perde o vídeo de hoje. A few moments later. Bom, pessoal, localizada na parte central da Península Itálica, Roma cresceu em meio a terras férteis e se beneficiou da existência de minas e do comércio florescente da região. A cidade desenvolveu-se às margens do rio Tibre, muito próximo do litoral do Mar Tirreno. A leste estava naturalmente protegida pelos montes Apeninos e ao norte pelos Alpes. Essas características são frequentemente citadas como fatores favoráveis para o desenvolvimento de Roma. Apesar disso, a cidade era constantemente afetada pelas águas do rio Tibre, com enchentes que danificavam as construções localizadas nas partes mais baixas. Mesmo com as adversidades, Roma prosperou e se constituiu em uma das maiores cidades da antiguidade. A cidade de Roma, como conta uma lenda, foi fundada em meados do século VIII a.C., quando os irmãos Rômulo e Remo estabeleceram as bases de um aldeamento no topo do Monte Palatino. Com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, assim como os domínios dos romanos. Inicialmente, regiões da própria Península Itálica foram sendo conquistadas. Mais tarde, praticamente todas as terras às margens do Mar Mediterrâneo foram incorporadas aos domínios de Roma. Uma das lendas mais conhecidas a respeito da fundação de Roma relata as façanhas desses dois jovens, Rômulo e Remo. Mas antes disso, muita coisa aconteceu. É mesmo, é? Na cidade de Alba Longa, reinava Numitor, pai de Réia Silva e irmão de Amúlio. Este, um homem muito invejoso, usurpou o trono de Numitor e determinou que a sobrinha ingressasse como sacerdotisa do templo da deusa Vesta. Ser vestal significava permanecer virgem, servindo e velando o fogo sagrado perpétuo do alto da deusa romana. O objetivo de Amúlio era impedir que a sua sobrinha viesse a ter filho, herdeiro em potencial do trono que ele havia roubado. Mas de acordo com a lenda, o deus Marte apaixonou-se por Réia Sílvia e os dois tiveram filhos gêmeos. Quando Amúlio ficou sabendo do nascimento das duas crianças, determinou que Réia Sílvia fosse enterrada viva e que os gêmeos fossem atirados ao rio Tibre. O responsável por cumprir tão violenta condenação colocou-os em uma cesta e deixou que as águas do rio os carregassem. Os meninos sobreviveram, pois a cesta ficou presa em alguns galhos na margem do rio. Então uma loba os encontrou e as duas crianças foram amamentadas pelo animal. Eu não ouvi o que eu ouvi? Um pastor chamado Faustulo encontrou os garotos e passou a cuidar deles, dando-lhe os nomes pelos quais ficaram conhecidos, Rômulo e Remo. Os dois, já maiores, descobriram que Amúlio havia deposto o avô e mandado matar a mãe deles. Como vingança, decidiram destronar Amúlio, que acabou sendo assassinado. A cidade de Alba Longa voltou a ser governada pelo avô de Rômulo e Remo e os autorizou a fundar uma cidade. Começou assim a disputa entre os dois irmãos, que não entraram em acordo a respeito de onde deveria ser fundada a nova cidade. Decidiram, pois, aguardar um sinal divino. 2000 years later. Recebido o sinal, Rômulo começou a demarcar o topo do Monte Palatino. Remo, contrariado, acabou brigando e sendo morto por seu irmão. Chama a polícia, chama a polícia! As bases do que viria a ser a grandiosa cidade de Roma haviam sido lançadas. A lenda conta ainda que para povoar de mulheres a cidade, foi organizada e oferecida uma festa aos povos vizinhos, os sabinos, e nessa ocasião as mulheres foram raptadas pelos romanos. Entretanto, em vez de guerrear entre si, que seria o esperado, sabinos e romanos, que na verdade eram descendentes dos latinos, uniram-se e tornaram-se os primeiros governos de Roma. Que viagem é essa, velho?
Não se sabe quanto da lenda é verdade, mas pesquisas arqueológicas indicam que em meados do século 8 a.C. já haviam algumas habitações, uma construção que parece ter sido uma pequena muralha na região do Monte Palatino. Quando Roma foi fundada, a Península Itálica era apenas ocupada por gauleses do norte, etruscos latinos no centro e também pelos gregos ao sul. Ou seja, os romanos foram resultado de mistura de vários povos, provavelmente de latinos e sabinos. Eles também foram influenciados pelos chamados povos etruscos. Os etruscos têm sua origem na confluência das culturas oriental e grega. Eles fundaram cidades agrupadas em confederações e que eram governadas por reis. A influência etrusca se fez sentir na organização social romana, pois nos primeiros tempos a cidade era governada por reis oriundos das famílias mais ricas e tradicionais da região, as chamadas gens, termo latino que designa família. Os membros das gens foram denominados patrícios, compondo o grupo de homens livres detentores de direitos políticos. Os períodos da história romana vão ser divididos em três: a monarquia, do ano de 753 a.C. até o ano 509 a.C. Após isso, a república, no ano de 509 a.C. ao ano 27 a.C. E o império, formado a partir do ano 27 a.C. até o ano 476 d.C. Durante a monarquia, nós vamos ter um governo baseado no rei. Foram 7 reis, sendo que os 3 últimos eram de origem etrusca. O rei era o chefe político, religioso e militar. Para apoiar o rei, existia o chamado Conselho de Anciãos, o chamado Senado. Faziam leis e, junto com o rei, administravam a cidade. Além deles, nós vamos ter as chamadas Assembleias, que elegiam os senadores. Lembrando que só quem participava do Senado e das Assembleias eram os descendentes dos latinos, que haviam concentrado as melhores terras, os chamados patrícios. 2 hours later. A sociedade romana ela era dividida em classes. Existiam os patrícios, descendentes dos latinos, grandes proprietários de terra, os únicos considerados cidadãos romanos. Existiam os plebeus, pequenos proprietários de terras, comerciantes e artesãos, não participavam dos assuntos políticos. Também existiam os clientes, eles eram também plebeus, porém eram plebeus que bajulavam os patrícios em troca de favores, ou seja, em troca de privilégios. Além disso, existia a base da sociedade romana, que era uma base escravocrata, ou seja, os escravos, pessoas que, de certa forma, sofriam de duas maneiras, através das dívidas e através das guerras. Bom, pessoal, a monarquia foi a primeira forma de organização política que Roma conheceu. Não era para menos, afinal, a lenda da fundação da cidade refere-se a Alba Longa, que era governada pelo rei Numitor, depois destronado por seu irmão Amulio. É provável que naquela época não se conhecesse outra forma de governo na região. Ser rei significava ser indicado pelos deuses, pois o rei não era uma pessoa qualquer. Talvez história e lenda tenham se fundido e juntas serviram para consolidar o poder dos reis. E se foi isso mesmo que aconteceu, o governo de Rômulo, compartilhado com os reis dos Sabinos, Tito Tácio, reforça a lenda da fundação de Roma, de acordo com a qual, para evitar maiores conflitos, os Sabinos e os Latinos alternaram-se no poder, pelo menos até o rei Tarquínio Prisco, que era etrusco, assumir o poder. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Desde a fundação de Roma, em meados do século 8 a.C., a monarquia refletia os costumes das antigas tribos que habitavam a região, ou seja, baseava-se na relação de parentesco. Os reis romanos eram os grandes proprietários de terras que tinham, sob sua supervisão, vários clientes que davam sustentação política. Essa conformação política começou a mudar quando parte do poder das poderosas famílias foi limitada. Novos costumes foram disseminados em Roma, principalmente o luxo e a riqueza, advindo das relações comerciais. Nesse sentido, Sérvio Túlio, um dos últimos reis de Roma, dividiu a população em classes de acordo com a riqueza. Ele proibiu que os patrícios exercessem poder militar dentro dos limites da cidade, que passou a contar com uma muralha defensiva e, como consequência dessa proibição, limitou drasticamente o poder dos patrícios. As mudanças afetavam os interesses dominantes, isto é, os direitos das famílias tradicionais, que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. É justamente isso que vai gerar a queda da monarquia. Essa queda foi um movimento dos patrícios desejosos de manter seus privilégios contra a política popular de Sérvio Túlio.
Tarquínio, chamado de soberbo, deu continuidade à política de seu antecessor. Os patrícios reagiram em 509 a.C. contra aquela política, destronando Tarquínio e dando fim à monarquia. Para a felicidade dos patrícios, o êxito do movimento foi assegurado em boa parte pelo declínio da civilização etrusca, que não conseguiu realizar uma intervenção pronta e eficaz em Roma. A partir desse momento, nós vamos ter o nascimento da chamada República Romana. É mesmo, é? Com a expulsão do último rei, o etrusco Tarquínio, o soberbo, a monarquia romana deixou de existir e um novo sistema de governo foi instalado em Roma. Desde então, os romanos constituíram-se uma civilização superlativa, isto é, exagerada. Começaram a expandir os seus territórios sob seu controle, processo histórico que resultou no aumento populacional e fortaleceu economicamente parte da sociedade romana. Durante esse processo, os romanos experimentaram o chamado republicanismo e, posteriormente, entregaram as rédeas do poder aos imperadores. O fim da monarquia resultou na passagem do poder dos reis para um grupo maior de cidadãos romanos. Assim, fundou-se o sistema denominado república, termo de origem latina, res publicae, coisa do povo. Durante a República, nós vamos ter uma reorganização dos poderes. Vitoriosos, os patrícios fizeram algumas modificações nas instituições do poder. O que antes era exercido pelo rei foi dividido e entregue a 2 cônsules, que permaneciam apenas 1 ano no cargo, impedindo, por exemplo, que eles tentassem eliminar a república e instituir um novo poder monárquico. Durante esse período nós vamos ter diversas funções, entre elas os cônsules, os pretores, que exerciam funções judiciárias, os edis cuidavam do abastecimento, do policiamento e a organização dos jogos e as festas da cidade. Nós vamos ter os questores, eram os responsáveis pelas finanças. Depois de 267 a.C., o número de questores foi aumentado, obviamente porque a população também aumentou. Além disso, vamos ter os censores, faziam o recenseamento dos cidadãos e de sua fortuna, para saber com quem e com o que se podia contar em caso de guerra, elaboravam a lista de senadores, indicando os futuros membros do Senado. Para tentar diminuir as agitações populares, os patrícios vão instituir o chamado tribuno da plebe, uma pequena participação dos plebeus na Assembleia para que diminuíssem as agitações populares. Em função justamente das agitações populares, nós vamos ter a figura do ditador. Em períodos excepcionais e graves, o Senado tinha o poder de indicar um dos 2 cônsules como ditador, que nessa condição adquiria poderes extraordinários, porém por tempo delimitado, ou seja, ele assumiria o poder para organizar e diminuir as agitações populares e depois voltaria ao que era anteriormente. É mesmo? Nós vamos ter algumas conquistas dos plebeus durante a República, o chamado tribuno da plebe, cargos políticos para representantes da plebe. A lei das 12 tábuas, leis escritas, porque antes as leis elas eram orais. Isso dificultava, por exemplo, a interpretação por parte dos plebeus e também, com as leis orais, facilitava para os patrícios a manipulação dessas leis. Com as leis escritas, diminuía esse processo de manipulação. Vamos ter a lei Licínia, que vai ser o fim da escravidão por dívida, lembrando que existiam 2 tipos de escravidão em Roma, que era a escravidão por dívida e a escravidão por guerra. Durante esse período republicano, nós vamos ter o fim da escravidão por dívida. E a lei Canuleia. O plebeu agora poderia se casar com quem ele quisesse, independente da condição social. Durante esse período republicano, nós vamos ter o auge da expansão romana. Com o grande progresso dessa expansão, o povo que foi sendo conquistado ele foi sendo incorporado inclusive ao exército. A cultura desse povo não era destruída, porém eles eram obrigados a entrar no exército e também a pagarem uma tributação. Esses povos dominados eles passaram a ser considerados plebeus, formando o exército romano. Como a maioria do exército era formada pelos plebeus, eles passaram a ganhar espaço na sociedade, buscando inclusive o reconhecimento como cidadão romano. Com a grande expansão de Roma, nós vamos ter inclusive uma restrição da riqueza e do domínio nas mãos de poucos. Muitos dos que eram dominados eram chamados de escravizados, submissos ao governo. Aumentava-se durante o período republicano, inclusive, o número de escravos por guerra, o número de miseráveis e também vai aumentar, por conta da expansão territorial, o número de latifúndios. Isso acabava gerando muita crise social e distúrbios na sociedade romana. Fala, não me diga!
Os romanos vão entrar em conflito com várias civilizações. Dentre esses conflitos a gente pode citar, por exemplo, as chamadas Guerras Púnicas, conflito entre Roma e Cartago. Ocorreu devido à grande expansão romana. Os cartagineses, para quem não lembra, eles eram uma das civilizações da antiguidade, colônia dos fenícios, mas na região africana e em parte da Europa. Esses cartagineses eles tinham, de certa forma, a hegemonia do comércio do Mediterrâneo. Porém, com a expansão dos romanos, não só de maneira terrestre, mas também através do mar, nós vamos ter um embate entre essas duas civilizações. Obviamente, por conta dos cartagineses não serem de fato guerreiros, eles vão acabar perdendo, sendo violentamente massacrados e derrotados de maneira integral. Nossa! Bom, pessoal, além disso, é importante também destacar o aspecto religioso. A religião romana foi, antes de tudo, uma religião de família. Nesse sentido, a chamada Pater Familia assumia a função de sacerdote e comandava os atos considerados sagrados. O patriarca invocava as orações e presidia as cerimônias religiosas. Foi na residência familiar que a religião começou a assumir uma grande importância. As crenças e os ritos familiares e domésticos se expandiram com a união de várias famílias e a formação de pequenas comunidades, tornando-se a base da religião romana. Ou será que não? As conquistas territoriais e políticas levaram os romanos a ter contato com outros povos e outras religiões. Os romanos eram muito tolerantes com os costumes religiosos de outros povos conquistados e acabaram incorporando grande parte dos ritos e crenças religiosas, como é o caso, por exemplo, dos gregos. Vários dos deuses gregos foram adotados pelos romanos e tiveram seus nomes latinizados, ou seja, adaptados aos romanos. A religião romana era politeísta e antropomórfica. Os romanos praticavam oferendas aos deuses, muitas vezes na forma de sacrifícios. A relação entre religião e Estado era tão forte que todos os atos dos governantes, assim como a escolha deles, passavam por rituais religiosos. Os romanos acreditavam que só poderiam executar algum projeto político se este fosse do agrado dos deuses. Não apenas os atos políticos demandavam a consulta aos deuses. Na verdade, toda a vida dos romanos estava intimamente relacionada a essas entidades. Ou seja, os romanos estavam ligados diretamente ao contexto religioso, beleza? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre a crise da República Romana. Então, não perca a próxima aula. Porém, não esquece de dar o like nesse vídeo, de comentar as suas dúvidas e também não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau!